26, com informação, atualização das notícias, muita informação e análise, e a gente tem notícia quente, já já vamos trazer a atualização. Eu quero dar aqui boa tarde a Laura Couto voltando, né, depois de um período de férias. Bem-vinda de volta. A Laura deve ter assistido todos os jogos da Copa possíveis e tal, né? Ontem, inclusive, a vitória brasileira, que eu comemorei tomando um vinhozinho que estava frio demais em São Paulo. Mas boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Estou muito feliz de estar de volta. Boa tarde também para os nossos espectadores que estavam perguntando aí quando eu ia voltar. Finalmente aqui estou de volta. Confesso que eu assisti bastante jogo da Copa. Assisti o do Vozinho ao vivo também, Rodrigo. Bom, como de praxe, queria convidar vocês também a participarem da nossa enquete no chat lá do nosso Papo Legal do ICL Urgente. A pergunta de hoje, gente, é o seguinte: o choque entre Michele e Flávio é opção 1, uma estratégia para lançar Michele presidente. Opção 2, um grande problema na campanha do Flávio. E opção 3, só mais uma treta entre os Bolsonaro, que vai virar notinha nos próximos dias, Rodrigo. Vai virar rotina aí, né? Então, também queria pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no nosso canal e comentar no chat de onde vocês estão assistindo o ICL Urgente. Vamos lá que tem notícia de agora, né, Rodrigo? É isso, a gente já vai trazer atualização sobre essa guerra interna na família Bolsonaro, todos os detalhes, o vídeo da Michele Bolsonaro, curiosamente lançado na hora do Jogo do Brasil, né? Será que ela queria fazer barulho, mas nem tanto, e aí deixou para lançar bem na hora do jogo? Mas antes disso, nós vamos voltar então com a Laura. Tem uma atualização de agora, né? De minutos atrás, Laura, relacionada ao Vorcaro. Traz para a gente, por favor, o que você tem aí sobre o Daniel Vorcaro. Rodrigo, o ministro do STF, André Mendonça, acabou de determinar a transferência no prazo de 24 horas do banqueiro para uma cela na Papudinha, que fica no complexo da Papuda, lá em Brasília. O Vorcaro está preso na superintendência da PF, nesse momento lá em Brasília, desde março. Ele foi autorizado a ficar no local para negociar aquele acordo de delação premiada que estava super enrolado com a Polícia Federal e também com a PGR, que foi negado 2 vezes. E só que como essas tratativas, como eu mencionei, não evoluíram, a PF pediu a transferência do Vorcaro de volta aí, argumentando que o local só tem cela para presos de passagem, o que não é o caso do banqueiro, que cumpre prisão preventiva sem prazo determinado. A gente vai trazer atualizações a qualquer momento durante a nossa programação. Rodrigo, por enquanto é isso que a gente tem de notícia. É super importante, Laura, porque o Vorcaro, voltando para Papudinha, dizem que ele não suporta, né, a ideia de ficar preso num presídio comum, né? Então é uma pressão tremenda para que ele avance na delação, mas não dessa delação de faz de conta que ele apresentou. Para a delação ser aceita, ele vai ter que avançar em relação a personagens maiores, inclusive Flávio Bolsonaro. Então, Vorcaro voltando para Papudinha, isso tem importância também nesse sentido da política, porque ele vai se sentir pressionado a acelerar uma delação que talvez envolva Flávio Bolsonaro, o candidato da extrema-direita, que está super enrolado, brigas para todo lado na campanha dele, dificuldades com o Vorcaro e dificuldades dentro de casa, hein? Vamos trazer isso agora. Pois é, Michele Bolsonaro voltou atrás, mas parece que é um pouco tarde. É fingimento? Ela voltou atrás mesmo? Bom, pouco menos de 12 horas depois de divulgar um vídeo, longo vídeo, né? Afirmando que foi desrespeitada diversas vezes pelo enteado candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, tratada como idiota, é palavra dela, pelos filhos de Jair. Agora a ex-primeira-dama postou um texto em que pede que todos fiquem em paz. Ah, é tática, né? Bate e assopra. Para quem não está por dentro, ontem à noite, na hora que estava todo mundo preocupado com o Vini Júnior, se o Neymar ia jogar, se o Brasil ia ganhar, a Michele Bolsonaro postou um longuíssimo vídeo de quase meia hora lavando roupa suja da família em público. Ela contou detalhes sobre como foi jogada para escanteio nas articulações dos palanques estaduais do Partido Liberal, né? E o vídeo já está eternizado, né? Ela pode pedir desculpa, mas o vídeo agora está eternizado na internet. É uma bomba que estourou no colo da campanha de Flávio, então agora ele tem 2 bombas para tentar desarmar. A bomba do caso Master, com o Vorcaro voltando para a prisão, e a bomba da madrasta, que disse que o Flávio é desrespeitoso e deu uma punhalada nas costas dela, nas articulações estaduais. Laura Couto, a Michele agora está tentando limpar a lambança, faz de conta,
Tá estranho demais, mas é uma crise tremenda, talvez a crise até mais grave do que o caso Master para a campanha do Flávio Bolsonaro. Laura. Rodrigo, olha só, de acordo com o que a Michelle disse no vídeo, esse desentendimento com o enteado Flávio Bolsonaro surgiu porque a ex-primeira-dama se recusou a apoiar a pré-candidatura do Ciro Gomes ao governo do Ceará. O Ciro Gomes, que agora é do PSDB. O Partido Liberal se aliou ao ex-ministro do Lula com aval do próprio Flávio Bolsonaro, que a Michelle foi contra. Além disso, ainda no palanque lá do Ceará, outra rusga surgiu por conta da rejeição do nome da vice-presidente nacional do PL Mulher, a Priscila Costa, que é também grande aliada da Michelle, que estava aí tentando concorrer a uma vaga ao Senado do Estado, mas foi barrada. Então, em resumo, a Michelle Bolsonaro expôs novas fragilidades da extrema-direita, que já está bastante abalada por conta do escândalo Bolsomaster, como você falou, Rodrigo. E aí, com isso, hoje a ex-primeira-dama publicou o famoso textão no Instagram, negando qualquer briga com Flávia. A gente está mostrando aí na tela, mas eu vou ler para vocês o que ela escreveu. Abre aspas. Para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas para que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Foi isso que ela escreveu, Rodrigo. Não é briga, não há briga, diz ela agora no pedido de desculpas. É claro que há uma briga tremenda. Nós vamos já mostrar os trechos do vídeo. Surpreendente até que esse vídeo tenha vindo à tona dessa maneira, porque se não é uma competição para tentar tirar o Flávio da candidatura e ela, Michelle, assumir a candidatura, o que seria essa lavação de roupa suja? Muita gente entende como uma operação política. Na hora que o Flávio já está tropeçando, caindo nas pesquisas, a Michelle vai lá e dá mais um chute para ver se ele cai de uma vez. Me parece algo nessa linha. Ela atua para enfraquecer ainda mais a candidatura do Flávio Bolsonaro. Bom, a gente separou trechos, como eu disse, desse média-metragem, não chega a ser um longa-metragem, mas é um vídeo longo, né, para padrão da internet. É um barraco tamanho família, vamos dizer assim. A ex-primeira-dama disse com todas as letras que foi tratada como idiota pelos enteados, não só pelo Flávio, pelos três. Vamos assistir. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Esse é um trecho curtinho que a gente escolheu para destacar essa questão de ser tratada como idiota. Eles pensam que eu sou idiota, né? Além do conteúdo, depois você repara, a gente vai passar um segundo trecho, na composição assim de imagem da Michelle, tudo muito estudado, né? Aqueles diplomas no fundo, um símbolo da linguagem de Libras ali sobre a mesa, a estrela de Davi aqui, né, no colar, tudo muito estudado dentro dessa imagem de uma mulher defensora da família, mas a família nem a dela consegue estar organizada, né? Família acima de tudo, briga acima de tudo, é isso que dá impressão para a gente. Além desse trecho em que ela afirma que foi tratada como idiota, tem outro momento do vídeo em que a Michelle diz que foi humilhada por Flávio Bolsonaro numa ligação logo depois que ela voltou do Ceará. Você se lembra desse episódio? Ela foi ao Ceará para dizer que não aceitava a aliança com o Ciro Gomes e que preferia apoiar um outro candidato, Girão. Quando ela volta para Brasília, ela diz que ela foi humilhada pela maneira como o Flávio Bolsonaro reagiu à ação dela lá no Ceará. Vamos assistir esse outro trecho da Michelle Bolsonaro. Vamos lá. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço.
Fiquei na minha, assim permaneço. Imagina, me recolhi. Imagina se ela não tivesse recolhida. Isso não é a postura de quem está recolhida, de quem está em plena atividade, batendo de frente com o candidato Flávio Bolsonaro. Tem outro momento aqui que a gente separou. A Michelle atribui a Flávio e aos dois irmãos, Eduardo e Carluxo, os ataques que vieram depois dela ter se colocado contra os acordos do PL no Ceará. Vamos assistir esse trecho também, depois eu comento. Vamos lá. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Gente, então é importante a gente observar que a Michelle, ao gravar esse vídeo, que aliás ela leu o texto, não foi de improviso, cada palavra ali foi pensada. A estrutura do texto, a cenografia, a roupa, alegria, amor, né? A composição, ali a estrela de Davi, ali o símbolo da linguagem de Libras, uma defensora da família, dos evangélicos, e ela crava no Flávio Bolsonaro a seguinte imagem: é um traidor? É alguém que topou fazer acordo com o Ciro Gomes, que é um inimigo histórico do bolsonarismo? Portanto, o Flávio é alguém que se rende e faz acordo com qualquer um? Esse é o primeiro ponto. Então, aquela imagem de politiqueiro que topa qualquer acordo. Isso ela cravou no Flávio Bolsonaro. Segunda coisa, um homem que não respeita as mulheres. E isso é mortal para o Flávio Bolsonaro. Porque ele já tem menos apoio entre as mulheres. Ele é considerado um homem machista, o pai dele também, né? Aí vem a esposa do pai e diz: ele tirou uma candidata ao Senado lá do Ceará porque não respeita mulheres. Segundo, ele desrespeitou a própria madrasta. Apunhalou. Ele diz: eu me senti apunhalada nas costas. Olha, esse vídeo, se ele circular fortemente entre os bolsonaristas, é terrível para o Flávio Bolsonaro. Eu acho que pode ser até pior do que o escândalo Master. A sorte para o Flávio é que a Michelle, milimetricamente, lança o vídeo no meio da Copa do Mundo, no dia de jogo do Brasil. Ele está circulando muito hoje entre quem acompanha a política, mas a grande maioria está pensando no Vini Júnior, no Neymar, etc. Mas esse vídeo está aí para a campanha inteira. Então, é um recado para o Flávio Bolsonaro. Do tipo, eu tenho muito estrago para fazer contra você. A gente vai seguir acompanhando e tem a resposta, né? Tem a resposta do Flávio Bolsonaro. Ele sentiu demais, né? Ele sentiu demais o ataque. Depois da publicação do vídeo, Flávio fez até um pseudo-pronunciamento, colocando mais lenha na fogueira. Acho que foi na hora do jogo, né, Laura? Acho que ele não pensou muito bem. Vamos ver esse vídeo primeiro, que foi um vídeo assim, meio no improviso, que o Flávio Bolsonaro gravou ainda, acho que ainda com camisa do Brasil. Vamos ver rapidinho aqui, vamos lá. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. Então ele tentou dar uma minimizada, Laura, mas depois teve que entrar no assunto, sim senhor. Usou a camisa amarela ali, isso aí não me aborrece. Depois ele teve que dar uma resposta mais comedida e mais pensada, porque foi uma crise tremenda na campanha, Laura. Rodrigo, esse vídeo de deboche aí do Flávio não deve ter pegado muito bem na direita, na extrema-direita, porque lá pelas 11 horas da noite o Flávio publicou um pedido de desculpas, agora sério, em texto no X. Ele começou o textão dizendo o seguinte, abre aspas, sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Rodrigo, é aquele famoso
famoso, eu não sou machista, eu tenho filhas e mãe, né? E aquele famoso também, quem me conhece sabe. Depois ele continua dizendo, sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, não sei onde. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle, se o fiz em algum momento, eu peço desculpas. Foi isso que ele disse, Rodrigo. Não, é assim, o manual completo de quem me conhece sabe, se eu ofendi, quem se sentiu ofendido eu peço desculpas, eu não maltratei mulher, eu tenho até filhas, tenho até uma mãe, né? Faltou ele dizer isso, realmente, Laura. Mas não foi o único trecho, eu vou virar para cá, porque a gente tem mais 2 trechos. Essa mesma resposta do Flávio, depois de dizer que ele nunca maltratou uma mulher na vida, e ele sentiu mesmo que esse vídeo é mortal para ele entre as mulheres, olha o que ele diz aqui na continuação desta mensagem, o Flávio Bolsonaro. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Aí ele deu a cartada do meu papai, né? É meu papai que mandou. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele, sempre. Querendo dizer, se eu fiz acordo no Ceará, Michelle, foi porque meu pai mandou fazer. Será? Então o Jair combina uma coisa com o Flávio e outra com a Michelle. Aí tem mais um trecho aqui. Bom, ele disse que precisa derrotar o Lula, isso eu disse sempre. Mas tem mais um trecho, além da cartada do meu papai, aqui, ó. Ontem liguei para a senadora Damares e pedi que organizasse uma reunião com lideranças femininas conservadoras. Ainda ontem também escrevi para a Damares, se você achar que é o caso de convidar a Michelle, eu estou de coração aberto. Está de coração aberto. Precisa pedir para a Damares convidar a madrasta? Ele não pode pegar o telefone e ligar? Que família que se entende bem, né? Precisa pedir para uma senadora convidar a esposa do pai dele. Ele não pode pegar o telefone. Realmente é uma família disfuncional. Hoje pela manhã eu mesmo fiz questão de ligar para a Michelle e convidá-la. Fiz mais um gesto não correspondido. Ela não atendeu. Deixei mensagem, também não retornou. Gente, eles tentam consertar e só piora. É um negócio impressionante. Tanto a Michelle quanto o Flávio dizem que fazem tudo com o aval do Jair Bolsonaro. Os dois estão mentindo, um deles está mentindo, ou o Jair Bolsonaro está meio fora da casinha, combina uma coisa com um, outra coisa com o outro, e é um caos completo na extrema-direita. Será que isso é uma operação política pensada para substituir candidato? É uma hipótese. Para tirar o Flávio e lançar a Michelle? É uma hipótese que muita gente está levantando na internet e nos meios de comunicação, nos bastidores da política. Ou não é operação organizada coisa nenhuma, é só uma demonstração do caos e da bagunça e da inoperância que é essa família Bolsonaro. Bom, com essa brigalhada toda, sobrou para o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, virar o bombeiro para tentar apagar esse incêndio. Hoje o Valdemar tentou minimizar a crise. Laura, que missão a do Valdemar, né? Tentar mostrar que não tem problema nenhum. Eles se matam em público, mas são os grandes defensores da família tradicional brasileira, Laura. Rodrigo, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ele afirmou o seguinte numa nota enviada ao portal O Globo, abre aspas, divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem, ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos. O mais importante é que, ao final de qualquer debate, permanecem intactos os valores e princípios que nos unem, a defesa da liberdade. O presidente do PL também afirmou que assim que falar pessoalmente com os dois, tanto Flávio quanto a Michelle, ele vai se manifestar publicamente, mas ele ressaltou que admira a coragem dos que defendem aquilo que acreditam e que a liberdade de expressão é a essência da democracia. Eu não sei se colou, Rodrigo, eu achei meio em cima do muro, um pouco viagem isso aí que ele falou. Liberdade total para esculhambar a própria família, mais ou menos isso. Coragem para se expressar é outra coisa. Isso aqui é barraco, parece aquele programa Casos de Família, né, que tinha na televisão. Bom, nem todos os aliados viram com bons olhos esse vídeo aí da Michelle, né? Uma ala do partido, que inclui algumas lideranças da sigla, passou a defender que a Michelle, inclusive, perca a presidência do PL Mulher. Ela preside, né, essa instância do partido. Caciques do PL avaliam que a ex-primeira-dama jogou a eleição no colo do Lula. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula e a Michelle agora é a camisa 8, os dois jogando a favor do Lula? E contra o Flávio? Parece, né? Integrantes do partido acreditam que Michelle tem buscado protagonismo num momento muito delicado, próximo às eleições presidenciais. Parlamentares avaliam que ela extrapolou os limites ao expor atritos publicamente
com o senador Flávio Bolsonaro em plena campanha. Laura tem mais informações sobre esse burburinho aí no bastidor do Partido Liberal. Rodrigo, outro ponto de irritação entre integrantes do Partido Liberal é o fato de que a Michelle deu a entender que a decisão do PL no Ceará passa por uma questão de gênero, limitando o espaço das mulheres na política. A avaliação é de que esse discurso pode prejudicar ainda mais a aceitação do Flávio no eleitorado feminino, onde ele já encontra certa dificuldade. Já entre os próprios eleitores bolsonaristas, a Michelle também foi alvo de críticas. De acordo com o levantamento feito pelo analista de redes Pedro Barciela, os apoiadores do Jair Bolsonaro, entre eles, o assunto foi amplamente dominado por críticas à ex-primeira-dama. Nas páginas oficiais da Michelle nas redes, 64% dos comentários foram potencialmente negativos e só 35% foram positivos para Michelle. Os principais comentários negativos consideram o vídeo como inoportuno, desnecessário, prejudicial à direita, favorável ao Lula e também motivado por ego ou ressentimento. Rodrigo. É isso, né? O que está nas redes, na avaliação aí feita pelo Pedro Barciela. A percepção é de que, além de dificultar a entrada do Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado feminino, como eu já tinha dito aqui, ao afirmar que foi humilhada, porque são palavras da Michelle, humilhada e maltratada, ao dizer tudo isso, ela também tirou o foco da saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Vejam só, a Michelle, no momento em que as notícias eram complicadas para o Lula, entregou a bola para o Lula fazer o gol, sem nem precisar se mexer. Foi isso que aconteceu. Na verdade, ela marcou um gol contra, né? Marcou um gol contra. Nós vamos voltar nesse assunto do Jacques Wagner um pouquinho mais adiante, nesse ICL urgente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se pronunciou sobre o caso da arma, falando ainda, né, do Jair Bolsonaro, aquela arma que foi apreendida numa blitz com uma pessoa da escolta do Jair Bolsonaro. O Gonet, procurador, defendeu que o Supremo aguarde a conclusão do inquérito da polícia do DF para só então avaliar se houve uma falta grave ou não por parte do presidiário Jair Bolsonaro. A defesa de Jair tem 48 horas para se manifestar sobre o caso. Depois, o ministro Moraes vai decidir se prorroga ou se revoga a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Né, por causa esse caso da arma pode fazer com que o Bolsonaro seja mandado de volta para Papudinha. O prazo de 90 dias para domiciliar venceu hoje. Até amanhã o Alexandre Moraes tem que tomar uma decisão. Pessoal, vamos para o noticiário internacional. Ó, imagens terríveis do terremoto, da catástrofe na Venezuela. Aliás, 2 terremotos em sequência, né? Magnitude 7,5 e 7,2 na escala Richter. Olha as imagens na capital Caracas e também na região de La Guaira, que fica ali no litoral. Eu conheço bem, fui várias vezes como jornalista a Caracas e a região do litoral, ali, na região próxima de Caracas, que foram as mais atingidas por esse terremoto, provocando enorme destruição. Os 2 terremotos ocorreram em sequência, separados por 40 segundos. Tem várias imagens das pessoas. Olha isso, gente. Os prédios retorcidos, tem imagem de gente dentro dos prédios tentando correr para a rua. É desesperador. O epicentro foi na região de Morón, mas os abalos se estenderam até a capital do país. Um alerta de tsunami também chegou a ser emitido para outros países, para Porto Rico e para as Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. Laura tem mais detalhes, mais informação sobre essa catástrofe. Rodrigo, aqui no Brasil, moradores de Manaus e Belém também relataram sentir os efeitos dos tremores, mas não há informações sobre feridos ou também estruturas que foram destruídas. Já na Venezuela, o governo atualizou o número parcial da destruição. Até agora são 188 mortos e mais de 1.500 feridos. Durante a madrugada, a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela falou que a prioridade do momento é salvar vidas e só depois iniciar um plano de recuperação da infraestrutura do país. A Delcy também anunciou a formação de um gabinete de Estado-Maior para lidar com a crise e todos os desdobramentos do terremoto. Rodrigo. Você trouxe aí números atualizados, quase 200 mortos e 1.500 feridos. Infelizmente, esses números podem crescer bastante, Laura. Como a gente sabe, a infraestrutura na Venezuela é muito precária, um governo em crise, né? A Defesa Civil tenta contabilizar ainda os estragos que atingiram pelo menos 8 estados. Como eu falei, os mais atingidos são La Guaira, ali no litoral, e a própria capital, Caracas. O presidente Lula declarou no final da noite de ontem, né, dessa quarta-feira, que determinou a avaliação do Ministério das Relações Exteriores sobre a situação na Venezuela. O objetivo é adotar medidas de assistência para
este país. Olha, o aeroporto atingido, a infraestrutura atingida, vai ser até difícil fazer chegar, né, ajuda rapidamente à Venezuela. A avaliação do Brasil será feita em conjunto com a embaixada lá brasileira em Caracas. Muita gente já alojada em locais improvisados, porque dezenas de prédios destruídos em Caracas e no entorno da capital. Pessoal, vamos voltar então, depois a gente vai trazer mais atualizações no N2 sobre o terrível terremoto na Venezuela, um país que passou por, né, tragédia política, o sequestro de um presidente, crise e agora também uma catástrofe natural com esse terremoto. Vamos falar aqui da política. Eu disse que a gente ia voltar ao caso Jacques Wagner. Ele pendurou as chuteiras mesmo, pelo menos da liderança do governo, hein? Jacques Wagner não é mais o líder do governo no Senado. Após um encontro com o presidente Lula, ele foi às redes sociais anunciar sua saída. Estava sob pressão, né, Jacques Wagner, depois das denúncias de que teria atuado em defesa do Banco Master, em parceria com o sócio de Daniel Vorcaro. Vamos ver o que disse Jacques Wagner. Fez a reunião com Lula e foi outro que ali deixou para soltar a notícia na hora do jogo, quase, do Brasil, para ter pouca repercussão. Está aqui, ó. Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente, uma conversa entre amigos. Decidimos em comum acordo que me afastarei da liderança no Senado Federal. Minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do Lula e do governador Jerônimo na Bahia, além da minha reeleição ao Senado. Então ele deixa claro que ele está saindo do Senado, da liderança do Senado, mas não abandona a campanha para se reeleger senador pela Bahia. Como eu disse, escolheu milimetricamente a hora do jogo do Brasil ali para fazer esse anúncio, que acabou disputando espaço com as notícias da Copa e não repercute tanto, né? O que a gente tem aqui já é a escolha da sucessora de Jacques Wagner. No lugar dele, já tem o nome decidido. Sai a Bahia e entra Pernambuco, né? No lugar de Jacques Wagner como líder do governo, vem a senadora Tereza Leitão. Está aí a Tereza Leitão, senadora eleita por Pernambuco, que vai ocupar o cargo de líder do governo no Senado, né? Líder do governo no Senado, foi escolhida pelo Lula. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Lula, um post nas redes sociais afirmando que Tereza tem a missão de articular o debate e aprovação de projetos de interesse da população. Lula destacou o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança como os principais temas aí que a Tereza Leitão vai ter que encaminhar como a nova líder do governo. Ainda falando da composição política do lado lulista, fechou a chapa do Fernando Haddad em São Paulo. Márcio França, ex-governador paulista, ministro de Lula, né, que pertence ao PSB, foi anunciado na chapa de Fernando Haddad. Em reunião com Lula, o ex-ministro da Fazenda Haddad bateu o martelo e decidiu que o Márcio França vai ser o vice dele em São Paulo. Está aqui a postagem do Haddad. Márcio França é o nosso pré-candidato a vice-governador. Com isso, a chapa está fechadinha, né? Haddad governador, Márcio França vice, e para o Senado, como já se esperava, Marina Silva e Simone Tebet. Aqui estão os dois, né? A chapa governador e vice, Haddad e França. E para o Senado, Tebet e a Marina Silva. É a chapa do Lula em São Paulo, uma parada difícil, enfrentando o palanque de Tarcísio de Freitas. Olha, eu acho que dá tempo da gente trazer mais uma nota aqui, né? A dificuldade para decidir quem é que vai relatar o caso Dark Horse no Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, é um caso importantíssimo. E não anda no Supremo, por quê, hein? O Fachin agora tem que decidir, mas em vez de decidir, Laura, ele empurrou para a assessoria técnica decidir, é isso mesmo? Parece que está enrolando, né, Laura? Rodrigo, ao invés de encaminhar imediatamente o caso para um ministro, como acontece normalmente, o presidente do STF determinou que a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, olha só, esclareça os critérios que devem ser adotados para a escolha do relator do caso aí do Dark Horse. E aí, em outras palavras, o Fachin quer saber se a petição deve ser distribuída por sorteio ou se há uma eventual preferência para algum ministro que já conduz investigações relacionadas aos fatos. No caso aí, o André Mendonça ou o Alexandre de Moraes. Então, dito isso, muito provavelmente o caso Dark Horse deve ficar com o André Mendonça, já que ele é o relator do caso Master. Enquanto isso, o Moraes é relator do caso do Eduardo Bolsonaro. E aí, por fim, a assessoria da Corte afirmou não ter um prazo para a conclusão dessa análise, Rodrigo. Então, a gente não sabe muito bem qual é o futuro desse caso. É um cavalo sem selo, Dark Horse aí, mas tem que ser investigado. Laura,
A gente vai encerrando por aqui. Você tem o resultado da nossa enquete, Tenho, Laura? muito bem lembrado, Rodrigo, mas eu já tinha separado aqui, dessa vez eu não esqueci. O resultado da nossa enquete é o seguinte: a maior parte das pessoas que votaram acredita que esse choque entre a Michelle e o Flávio é só mais uma treta entre os Bolsonaros que virou rotina, que daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Aí 36% também votou que é uma estratégia para lançar a Michelle como presidente no lugar do Flávio, e só 20% votou aí que é um grande problema, uma grande bomba na campanha do Flávio Bolsonaro, Rodrigo. O pessoal achando, então, que é uma treta dessas que eles arrumam e que depois eles se acertam lá na loucura da família Bolsonaro. Mas é uma loucura calculada muitas vezes, né? Laura, obrigado, viu? Valeu. Bom retorno. Tô feliz de estar de volta. Até amanhã. Tamo junto, até amanhã. Mas antes de encerrar o ICL Urgente e seguir com o N2, eu deixo aqui mais uma vez o chamado para domingo. Orçamento Secreto, grande produção da nossa equipe de jornalismo, 8 horas da noite. Você se inscreve para acompanhar em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br. Digita agora, e aí você já se inscreve. O que é esse especial? Eu já falei aqui, mas para quem não ouviu ainda, é um especial que detalha como é que são mandadas aquelas emendas parlamentares, sem controle nenhum, como é que é um descaso, um descontrole na execução do orçamento público no Brasil. Orçamento Secreto, saiba tudo como é que funciona. Domingo, 8 horas da noite, com reportagens especiais da equipe do ICL. Vem aí o N2, o ICL Urgente, volta amanhã. Valeu, gente, obrigado. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. Você dá da liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas sim. Quem é essa produtora GoUp? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Estamos em Ipojuca, em busca de respostas. Nenhuma placa, nenhum funcionário. Segundo os vizinhos, nunca houve empresa aqui. A Caixa Preta está sendo aberta. Eu descobri essa história, eu descobri essas emendas. Estou apurando sobre as denúncias de corrupção envolvendo a cidade. Que é isso? 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. No Brasil das emendas parlamentares, também se mata por dinheiro. E para calar quem sabe demais. Na revista Liberta dessa semana, César Calijon revelou como Davi Alcolumbre, acuado pelas investigações da PF no caso Master, usa pautas-bomba de até 300 bilhões de reais para tentar explodir o governo Lula em ano eleitoral e sequestrar recursos públicos para blindar a própria pele. Leia também, Débora Maganha denunciou que 1,8 bilhão em aposentadorias de servidores públicos foi aplicado em banco com lastro fraudado, alertas ignorados e Alcolumbre no centro do tear, enquanto a corte aplaudia a roupa que nunca existiu. Ainda, artigos de Luiz Costa Pinto, Nina Lemos e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.